1 Coríntios 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, e te pedimos uma porção abençoada da revelação da tua palavra, do entendimento do que o Senhor tem para nós compreendermos, Senhor, qual é a tua vontade para os nossos corações, para a nossa vida. É o que nós desejamos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos continuar falando de temas sensíveis, polêmicos, mas importantíssimos para a igreja, porque a igreja está procurando relacionamento com Deus, a igreja está buscando e clamando por intimidade com o Senhor, e intimidade com Deus tem a ver com fidelidade ao Senhor, intimidade com Deus tem a ver com santidade ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para fazermos duas coisas. Número 1, termos paz com todos. Paz com todos é um mandamento do Senhor. Nós como igreja, nós como seres humanos nessa terra, devemos procurar ter a paz com todos. Teremos, nem sempre, porque paz depende também da vontade do outro. Tem gente que você procura paz, mas ele quer guerra, ele quer confusão. Então a Bíblia ensina a se afastar, a procurar outro caminho. Dois juntos sem acordo não podem andar. Andarão? Não andarão dois juntos sem acordo. Então você procura a paz tem que partir de nós. O problema, o que desagrada a Deus, o que incomoda o Espírito Santo, o que entristece o Espírito Santo, é quando nós como filhos, nós como cristãos, nós somos os causadores de problemas, somos os causadores de confusão. A Bíblia diz que a nós é dado o ministério do quê? Reconciliação. É reconciliação de Deus com os homens? É, mas é também reconciliação dos homens para com os homens. Afinal de contas, Deus, por sua iniciativa, tomou então a decisão de se reconciliar conosco. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, mediante o sacrifício de Cristo. Foi uma iniciativa de Deus. Essa iniciativa de Deus deve ser transmitida naturalmente, afinal de contas, temos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus está em nós. Então, algo que o Senhor ordena a nós é: procurem ter a paz com todos. Teremos com todos? Talvez não, mas a Bíblia diz que a língua branda quebra até os ossos, que a resposta calma desvia a fúria. Então nós temos um poder extraordinário, e é vontade do Senhor. E a segunda vontade do Senhor que Paulo fala sobre termos paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade ao Senhor é a separação dos moldes do mundo. Santidade significa separado. Alguém santo é alguém separado para o Senhor. Não é alguém que tem uma aureolinha em cima da cabeça, não é alguém que não comete erros, mas é alguém que no seu coração
está decidido a viver para o Senhor, pelo Senhor. O seu desejo no seu coração é agradar ao Senhor. E a Bíblia diz que agradar ao Senhor é obedecer aos seus mandamentos, é obedecer à sua vontade. Agradar ao Senhor é fazer aquilo que o Senhor instrui. E ser santo, a gente não depende dos outros. Para ter paz com todos a gente depende. Agora, para ser santo, a gente só depende de um posicionamento, de uma decisão no coração de se separar para o Senhor. Quem nos fortalecerá será o Senhor, quem nos santificará será o Senhor. Nós não somos capazes de nos santificar a nós mesmos, mas uma vez que a gente decide no coração, eu quero viver para o Senhor, com o Senhor, que a vontade dEle seja o meu norte, seja estabelecida na minha vida, o Espírito Santo nos ajuda, nos aconselha, nos orienta, nos conduz, intercede por nós. Então Paulo diz: esforcem-se, tomem essa decisão de serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Esse tema hoje ele é bastante delicado, e eu peço ao Senhor novamente sabedoria. Nós falamos no domingo sobre a questão do ensino, da instrução, de Jesus ser o maior coach de todos os tempos, dele ser aquele que para nós é importante o seu ensino. A Bíblia nos mostra que Jesus é o mestre dos mestres. Essa terminologia, esse nome coach não é nada novo, é só um termo novo para algo muito antigo. Instrutor, mestre, professor, isso é o que significa. E às vezes como igreja nós estamos nos desviando do ensino de Cristo para seguir ensinos de homens. Então no domingo nós aprendemos sobre discernimento do que é o ensino de Cristo e do que deve prevalecer sobre a nossa vida. Por mais que homens falem, por mais que homens tragam soluções, por mais que homens tragam técnicas para nós, o que nós precisamos colocar no crivo de tudo aquilo que nós aprendemos é o ensino de Cristo. Se está de acordo com o ensino de Cristo, serve para a igreja; se não está, não serve. Jesus Cristo é o mestre da igreja. Então nós falamos sobre isso. E aí, preparando o ambiente para trazer alguns ensinos de Jesus Cristo. E hoje, a palavra é sobre relacionamentos. Relacionamentos amorosos, especificamente. Porque muitos são os relacionamentos que eu e você podemos desenvolver. Relacionamentos fraternos, relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, com colegas de trabalho, relacionamentos na igreja, relacionamentos profissionais, enfim, o ser humano é criado para relacionar-se. O ser humano ele tem essa habilidade. Deus quer se relacionar com o homem, nos criou como uma espécie na terra que depende de relacionamentos. É o relacionamento que traz bênção do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque a comunhão derrama bênção do Senhor. O diabo sabe disso, e uma das formas que ele procura atacar a igreja, a sua vida, é te isolar no mundo. Porque uma vez que você se isola, você para de fazer parte dessa conexão da bênção do Senhor. Então ele procura te entristecer na igreja, e aí você se isola na igreja, e aí todas aquelas bênçãos que tem para o corpo, você imagina um membro amputado. Se você cortar o seu dedinho fora hoje, amanhã ele já começa a apodrecer, porque todo membro fora do corpo, ele apodrece. O diabo trabalha diligentemente para arrancar você do corpo de Cristo, porque você começa a literalmente apodrecer. A bênção está na comunhão, mas ele não faz só dentro da igreja isso, ele faz muitas vezes no âmbito profissional. Você depende de outros profissionais para que o seu trabalho dê certo. Você depende de outras pessoas. Por mais que você seja autônomo, não existe ninguém na terra que trabalhe por conta própria, no sentido de não depender de ninguém.
Nós dependemos de pessoas. Você pode ser um autônomo, mas você vai bater em algum momento em alguma porta, alguém vai precisar, vai estar à tua disposição para te auxiliar, você dependerá, eu também dependerei. E às vezes Ele fecha o nosso coração para relacionamentos, Ele fecha o nosso coração para sensibilidade, para nós sermos muitas vezes duros, arrogantes, presunçosos, difíceis de lidar. Como tem gente que serve a Deus, que é filho de Deus, mas difícil demais de lidar. Isso atrapalha, isso vai nos desconectando. E aí às vezes a gente pergunta: Senhor, por que uma porta não se abre? Por que as coisas são tão difíceis? Por que... Eu sempre costumo fazer uma pergunta para mim mesmo, porque eu também tenho dias que nem eu me suporto. E aí eu costumo fazer perguntas para mim mesmo: nessa situação, como é que Jesus faria? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus falaria como eu estou falando? Será que Jesus desprezaria como eu estou desprezando? Será que o comportamento de Cristo seria este que eu estou realizando? Se tem algo que Jesus fazia, era atrair pessoas, era estar cercado de pessoas. Os relacionamentos de Cristo eram expansivos. Jesus se dava com todo mundo, falava com todo mundo. Até quem lhe odiava não conseguia ficar longe dele, de tão atrativo que ele era. Os caras, porque tinha que se cumprir profecia, eles estavam o tempo todo falando mal dele, mas estavam o tempo todo no meio dele, atrás dele, junto dele. Doutores amavam Cristo, publicanos amavam Cristo, mestres queriam ouvir ele falar, pessoas da mais alta sociedade da época de Israel lhe procuravam, pessoas nas mais terríveis condições de marginalidade também queriam, e todos eram recebidos, todos eram tratados com respeito, todos. Cristo tinha essa forma de agir. Então esse Espírito está em nós. Na sociedade, o Senhor espera que nós estejamos ou sejamos assim, essas pessoas, que as pessoas possam ver Cristo em nós, não porque a gente fala em língua estranha, não porque a gente anda com roupa de crente, não porque as pessoas veem em nós com uma Bíblia embaixo do braço, mas porque elas veem em nós gente boa, gente que sorri, gente que abraça, gente que dá atenção, gente que para ouvir. Você já viu como hoje é difícil parar para ouvir? Você já viu como hoje nós não estamos mais ouvindo as pessoas? Ouvir no sentido de acolher, não de escutar. No sentido de escutar, meu Deus do céu, as pessoas falam conosco o dia todo. Os filhos falam, a esposa fala, os colegas falam. A gente está escutando, mas está em outras coisas, está resolvendo outras coisas. Estou falando no sentido de ouvir da palavra kou, que significa absorver, significa alguém está falando, você está ligado nela. Até dentro da igreja, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor e tem gente sendo tentada a só escutar e não ouvir. Distrações, muitas surgem. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que as pessoas que procuravam Jesus e conseguiam a sua atenção, que ele parava para ouvi-las, ele absorvia, ele escutava, ele focava, ele observava, ele olhava no olho. E isso é bênção para nós, isso é bênção para a nossa vida. Os relacionamentos são muito importantes, mas eu quero me apegar especificamente na questão de relacionamentos amorosos. Esse texto que nós lemos da carta de Paulo aos Coríntios. Como eu falei para você, Jesus é o maior coach de todos os tempos, e nós vamos aprender com Cristo ensinos sobre relacionamentos amorosos, para que a gente seja feliz, porque o nosso relacionamento amoroso, ele interfere muito no nosso relacionamento com Deus, interfere demais.
Então é muito importante a gente analisar isto. Quem vai ensinar é Paulo. Só que Paulo aos Gálatas ele diz assim: o evangelho que eu prego não é de origem humana, porque eu não recebi de nenhum homem, ao contrário, eu recebi do próprio Jesus por revelação. Então é Paulo que está falando, aos Gálatas ele diz isso, é Paulo quem está falando, mas Paulo está trazendo um ensinamento do Senhor, do próprio Jesus Cristo. Então ele começa falando o capítulo 6 que nós lemos, e eu já deixo aqui para você uma tarefinha de casa, para você ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, que vem posteriormente, é isso que nós lemos. Eu não vou lê-lo porque ele é muito extenso, mas eu vou citar ele durante toda a mensagem. Então depois, para você confirmar, seja nobre, vai lá na palavra e estude o capítulo 7 de 1 Coríntios, porque é um capítulo inteiro sobre relacionamentos. E a carta de Coríntios ela é muito importante, porque a carta de Coríntios são duas que Paulo escreve. Há estudiosos que dizem que Paulo escreveu 4, mas só 2 entraram no cânon bíblico, de tão importante que a igreja de Corinto era, uma igreja localizada, uma igreja central, uma igreja que estava numa cidade que no tempo de Paulo, do Império Romano, onde Paulo estava inserido, era uma cidade que tinha portos, era uma cidade de portos, uma cidade cuja economia era portuária. Tem alguma coisa a ver com a nossa, será? Uma cidade onde havia uma igreja muito forte. Será que tem alguma coisa a ver conosco? E quando eu falo igreja, eu não estou falando só do CI, apesar do CI já ser uma igreja proeminente na cidade. A igreja de Cristo em Itajaí é muito forte. Tem grandes ministérios em Itajaí com expressões mundiais. Tem grandes homens de Deus em Itajaí sendo usados por Deus como ferramenta para o mundo inteiro. A igreja de Itajaí já tem se tornado uma referência para o mundo. Não é só a igreja que está indo, tem muita gente do mundo inteiro vindo para cá. Tem grandes ministérios de proporção nacional que têm escolhido o Centro Eventos de Itajaí para realizar as suas conferências, porque o ambiente aqui, o lugar da nossa cidade, a nossa cidade é uma cidade onde existe uma igreja que é extremamente abençoada. Deus tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Mas isso não significa que o Senhor não está querendo de nós algo mais importante. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons que você imagina. Na igreja de Corinto, cegos enxergavam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Na igreja de Corinto havia gente que falava língua estranha e gente que já interpretava a língua estranha. Na igreja de Corinto havia gente que profetizava e a profecia se cumpria. Se você ler as cartas a Corinto, a igreja de Corinto, você vai perceber que o poder de Deus naquela igreja talvez foi o maior de todas as cartas que Paulo escreveu. Talvez a igreja de Corinto foi a igreja que mais recebeu poder de Deus, que mais tinha dons de Deus. Era uma igreja que não lhe faltava dom algum. Paulo fala, não lhes falta dom. Você já parou para pensar nisso? A nós aqui faltam muitos dons. A gente tem clamado ao Senhor. A Bíblia diz: busquem com dedicação os melhores dons. Nós estamos buscando dons do Senhor para a edificação do corpo. Coríntios não faltava nada. Agora, estranhamente, era a igreja mais imoral de todas. Era a igreja que tinha a prática mais vergonhosa de todas, por um contexto social da própria cidade. Corinto era uma cidade que nela havia um templo, já de centenas de anos antes do tempo de Paulo, que era o templo da deusa Afrodite. E a deusa Afrodite era a deusa do sexo, era a deusa da imoralidade sexual.
No templo de Afrodite havia, no tempo de Paulo, no templo de Afrodite, no templo de Paulo, havia mais de 1000 prostitutas cultuais no templo. Essas prostitutas eram sacerdotisas de Afrodite. E como é que era o culto deles? Elas desciam todos os dias, no final da tarde, do templo de Afrodite, e iam para a cidade vender o seu corpo como uma expressão de adoração a Afrodite. Então era uma cidade extremamente imoral, onde a promiscuidade era muito grande, onde o sexo era tratado como algo impuro, sujo. E naquela cidade então havia isso, e o povo foi se convertendo. O povo foi se convertendo ao Senhor, mas, entretanto, porém, as práticas do mundo acompanhavam eles. Eles se convertiam ao Senhor, mas continuavam, muitos deles, nas práticas que o Senhor já não queria mais que eles vivessem. Isso conosco também acontece. Muitos de nós nos convertemos, estamos com o Senhor, estamos andando com o Senhor, estamos servindo ao Senhor, entretanto algumas práticas que já não nos convêm mais, a gente precisa de uma chamada do Senhor para que a gente abra mão disso, para vivermos coisas maiores. Por isso que Paulo começa falando: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Às vezes as pessoas ficam no evangelho brigando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A questão não é o que pode, o que não pode, a questão é o que convém. Tem coisas que já não nos convém mais, tem práticas que já não nos convém mais, tem atitudes que eu e você tomamos que tem que ficar para trás. Quando a gente está no mundo, quando a gente está vivendo lá no mundo, e a gente viveu tudo aquilo, não morreu, o Senhor nos resgatou, a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Existe algo poderoso que acontece quando eu e você entregamos a nossa vida a Cristo. O nosso passado é jogado num mar de esquecimento, e o Senhor nos dá, espiritualmente falando, uma condição de viver uma nova vida, onde nada do que ficou para trás lhe acompanhe. Não existe condenação. Entretanto, a palavra do Senhor vai nos trazendo entendimento, e conforme nós vamos ganhando entendimento da palavra, nós vamos aprendendo que algumas outras coisas que a gente continua carregando precisam ficar para trás. Guarda uma coisa no teu coração: Deus não leva em consideração a ignorância. Aquilo que eu e você não sabemos, onde não há lei, não há pecado. Onde não há instrução, não há pecado. Agora, uma vez que a gente tem a revelação, e a revelação é o entendimento, sabe quando cai a ficha? Tem coisas na minha vida que a ficha caiu muito depois de eu ter me convertido, pelo estudo, pelo entendimento, e uma vez que caiu a ficha, aquilo já não convinha mais, aquilo já não edificava mais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. A questão é, se há revelação, se há entendimento, há então agora uma responsabilidade. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente imoral. Aí Paulo começa a falar e começa a dizer sobre aquilo que nós lemos: aquele que deita-se com uma prostituta. Paulo estava falando dessa prática que havia na cidade. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que o nosso corpo agora em Cristo pertence a Ele, e que aquele que peca fora do corpo peca, mas aquele que peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo, peca contra o Senhor. É o que Paulo começa a explicar. No capítulo 5, inclusive, Paulo vai dizer uma coisa: em toda parte se ouve que há imoralidades entre vocês.
imoralidades que não acontecem nem entre os pagãos, de modo que até um de vocês possuiu a mulher do seu próprio pai. Olha o que estava vendo no meio da igreja. E essa carta então é para chamá-los a essa responsabilidade, a esse compromisso com o Senhor, de glorificar ao Senhor com o próprio corpo. Meu irmão, quando a gente se converte, a gente lá no mundo, enfim, o mundo hoje está completamente deturpado. No que diz respeito a relacionamentos amorosos, o mundo hoje não trata nada como a palavra do Senhor trata. Hoje, infelizmente, a gente tem vivido esse tempo onde as pessoas não valorizam mais o seu próprio corpo. No que diz respeito à preservação, hoje há um culto ao corpo. No que diz respeito àquilo que é externo, a procurar ter o corpo mais atrativo possível, externamente falando, mas interiormente falando, por conta de sermos dominados, influenciados, contaminados por aquilo que o mundo está pregando, meu irmão, nós estamos nos afastando. E a vontade do Senhor hoje é trazer-nos para mais próximos dEle. E se existe algo que nos traz para mais próximos do Senhor, é o nosso relacionamento amoroso quando nós temos. Deixa eu contar um testemunho para você. Quando o Senhor me chamou, quando eu tive a chamada do Senhor naquele dia 24 de abril de 2011, eu já namorava com a Elisa há 2 anos. Nós já tínhamos um namoro de 2 anos. E um namoro aos padrões do mundo. Eu morava sozinho desde os 17 anos. A gente tinha relação sexual normal. Tudo normal aos padrões do mundo. Quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi: Fernando, santifica o teu relacionamento, porque eu vou fazer algo com você, que eu preciso que você santifique o teu corpo, porque o meu espírito é santo. E o meu espírito sendo santo, para aquilo que eu preciso fazer na sua vida, é necessário que você faça isso. Foi eu com o Espírito Santo em casa. A minha esposa, ela não era convertida, ela não conhecia o Evangelho. Quando eu chamei ela e falei isso para ela, ela achou estranho, assim, ela disse: mas como assim? Aí eu expliquei para ela, enfim. E aí a gente decidiu fazer um voto com Deus, de santificar o nosso relacionamento. Eu aprendi 2 coisas com isso. A primeira é que ninguém morre de seca. Eu não sei o que é pior, se é você nunca ter experimentado ou ter experimentado, ter que dar um tempo agora. Porque quando a gente fez o voto com Deus, a gente ficou 1 ano e meio entre o voto e o casamento. Foi 1 ano e meio. Talvez você diga: meu Deus, não morre. Eu garanto para você, você não vai morrer de seca. Número 2, a segunda coisa que eu aprendi: Deus honra. Deus abençoa de uma forma extraordinária. O nosso casamento hoje é um casamento extremamente abençoado por Deus. Deus nos deu filhos maravilhosos, tem cuidado de nós, tem nos dado a cada ano uma renovação. Você pensa que a gente não tem divergência, não tem briga, não tem tudo isso, mas Deus protege, porque Ele honra. E hoje eu vejo dentro da igreja uma desconsideração total com relação a isso. Os jovens dentro da igreja hoje estão perdendo a capacidade
de entender a grandeza que é separar o seu corpo para o Senhor, consagrar o seu corpo ao Senhor como um templo e santuário do Espírito Santo. E se existe uma forma de consagrar o corpo ao Senhor, é guardar-se para alguém especial, cujo você terá um casamento, um matrimônio com essa pessoa. Paulo vai falar da imoralidade sexual. Fujam, Paulo diz assim, fujam da imoralidade sexual. Qual é a palavra que Paulo fala? A palavra que Paulo usa é a mesma palavra que Jesus usou lá no Evangelho, quando ele disse assim, do coração do homem procede as imoralidades sexuais. Paulo utilizou a palavra porneia, e essa palavra porneia, anota aí se você quiser pesquisá-la. Essa palavra porneia significa que imoralidade sexual é toda e qualquer relação sexual que não seja entre um homem e uma mulher no matrimônio. Glória, pelo menos. É a palavra que está dizendo. O mundo prega completamente contrário a isso. A Bíblia está ensinando. O justo vive por fé. O que eu vou te falar não é para você ficar bravo comigo, é uma decisão pessoal, porque afinal de contas, a nossa função enquanto igreja não é condenar ninguém, a nossa função é pregar o Evangelho. A nossa função é apenas instruir. A minha responsabilidade com Deus é ter dito ou não ter dito. Deus vai dizer assim, por que você ficou calado naquele dia? Então é só isso. Agora, tomar a decisão é uma coisa do convencimento do Espírito, do entendimento. Mas a Bíblia é clara. Toda e qualquer relação sexual que não seja no matrimônio, entre um homem e uma mulher, é imoralidade. E isto contamina o nosso corpo. Isso contamina o nosso espírito. Isso vai nos afastando do Senhor. O mesmo Paulo que fala isso, Jesus Cristo lá em Apocalipse diz que de fora da nova Jerusalém, do reino de Deus, ficarão todos aqueles que praticarem essas coisas. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de uma vida que vai para muito além da existência carnal e dos desejos momentâneos que muitas vezes nos governam. Uma vez eu ouvi um ditado dizer assim, a vontade dá e passa. O diabo ele tem trabalhado para tornar o sexo no mundo algo promíscuo e na igreja algo sujo, proibido. Foi Deus quem criou o sexo, porém para um propósito, para o casamento, como a cereja do bolo, extremamente importante. Então Paulo vai dizer assim, fujam da imoralidade sexual, é para sair correndo. Eu não sei se é Tiago ou se é João, me ajuda aí, quem entende de Bíblia. Ele vai dizer assim, jovens, fujam dos desejos malignos da juventude. Quais são esses desejos malignos da juventude? É o descontrole, é a vida impulsiva. Eu sei o que eu estou falando para você, eu passei por tudo isso, eu errei nisso tudo. Eu não estou falando para você como alguém que não cometeu esses erros, mas eu entendi pela revelação do Espírito Santo que eu precisava me purificar disso. E Deus me fez por 1 ano e meio procurar essa purificação para poder viver o que eu estou vivendo hoje. E o Senhor tem para os jovens, diz a palavra do Senhor, nos últimos dias, um derramar do seu Espírito para dar aos jovens dom de profecia e visões. Agora é necessário nós entendermos o que o Senhor está querendo desses jovens. Está querendo que esses jovens se separem para Ele. Acreditem que o que o Senhor tem para eles é muito mais importante do que aquilo que o mundo tem oferecido. E o que o mundo está oferecendo todos os dias para os jovens é a imoralidade, é a prostituição,
é a fornicação. E não é só para os jovens, para os casados também. O diabo tem oferecido o adultério, e a palavra porneia engloba o adultério. Jesus falou assim: se você olhar para uma outra mulher e desejar ela no teu coração, você já cometeu adultério com ela. Aí Paulo explica, porque parece que você cruza com alguém e você já pecou. A Bíblia diz assim: todos nós somos atraídos pelo nosso próprio mau desejo. Todos nós temos um mau desejo dentro de nós. Mas o mau desejo sendo concebido dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Então você ser atraído não é pecado, é até inevitável. Porque a menos que você tenha algum problema, você está andando na rua, de repente passa lá, vou falar por mim, tá? Minha mulher não está aí, hoje eu posso me entregar aos leões. Falar por mim. Você está andando na rua, de repente vem aquele diabão lindo lá. Meu irmão, eu sou homem, graças a Deus, com tudo em dia. Então a primeira coisa que a minha carne faz é: sou atraído pelo próprio mau desejo. Entretanto, o desejo não pode ser concebido. O que é o desejo concebido? É uma vez que você foi atraído, você aceita no teu coração: não, é isso mesmo, uau. Não, meu irmão, a gente anda fugindo, a gente anda negando a si mesmo, a gente anda, viu, mas não aceita o mau desejo no coração, porque não é o que o Senhor tem, o Senhor já me deu a minha. Então o desejo concebido dá a luz ao pecado, e o pecado consumado, porque não adianta, se você está concebendo mau desejo, uma hora você vai consumar. É aquela olhada hoje em dia, como está tudo muito na mão, é o desejo da pornografia. O desejo vem, mas uma vez que a gente concebe, a gente consuma, e uma vez que está consumado, é onde a gente sente a morte vindo. Essa morte é uma morte espiritual, todos nós já passamos por isso. Quando a gente deixa o pecado nos dominar, e a gente vai e consuma o pecado, qual é o resultado que a gente sente depois? Um esfriamento, uma tristeza, um sentimento de morte espiritual. E graças a Deus, pela graça do Senhor e a misericórdia, que a gente se arrepende, o Senhor nos perdoa, e a gente se arrepende, o Senhor nos perdoa. Mas a verdade é que muitos de nós estamos aqui paralisados, não cai, levanta, não cai, levanta, não cai, levanta, quando o Senhor quer nos fazer correr em nome de Jesus. E o segredo para correr em nome de Jesus é fugir daquilo que te atrai. Então talvez seja dar fim no teu computador, eu não sei. Talvez seja sair das redes sociais, eu não sei. É para todos? Não, mas talvez alguém seja dominado, porque Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E Paulo vai dizer que tudo que domina é pecado. Então aquilo que nos domina, Deus está falando contigo aí? Não, ajuda aí. Tá dando fim no Instagram, no Facebook, o que é? Tudo que nos domina é pecado. Então você conhece o seu, eu conheço o meu. A orientação do Espírito Santo é: vaza, foge, porque eu tenho para você coisas maiores, insondáveis, o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que mente não imaginou, é o que o Senhor tem preparado. Então a palavra do Senhor para nós é andarmos atentos. Paulo vai dizer: fujam. E aí Paulo começa agora no capítulo 7 a dar conselhos para jovens, para solteiros, para casados, para as pessoas, para viúvos, para pessoas de todo tipo, no que diz respeito a relacionamentos amorosos. O capítulo 7 do 1 Coríntios 7
o capítulo 7 de 1 Coríntios é tudo sobre relacionamentos. E aí Paulo começa dizendo assim: se você está solteiro, não case. Quem está solteiro aqui? Paulo vai dizer assim: é melhor que não case. Não como um mandamento, ele diz, mas como uma concessão. O que Paulo está querendo dizer na verdade? Paulo está falando, na verdade, com pessoas que são raríssimas nos dias de hoje, mas elas existem. Quem são essas pessoas? São aqueles que são solteiros, que não têm compromisso com ninguém. Quando Paulo fala não case, Paulo está falando exatamente com essas pessoas que são solteiros, que são, como ele disse, iguais a ele. Eu gostaria que todos fossem como eu, ele disse. Ele está falando de pessoas que são como ele. Quem são? Aqueles que são solteiros e que está tudo bem, que são solteiros e que não sentem vontade de arrumar problema para a vida. São solteiros e se bastam. Pessoas que escolheram o sacerdócio, a vida só para o Senhor, não quer namorar, não quer casar, está bem consigo mesmo, entretanto sofre uma pressão social. Tem gente que, se não dependesse da língua dos outros, estava de boa, mas fica dentro de casa ouvindo: tu é uma encalhada, tu é um encalhado. Fica dentro de casa, no meio dos amigos, ficam rindo porque não tem ninguém, porque não arrumou ninguém, porque não namora, não casa. E aí, na verdade, o que a pessoa está procurando não é alguém porque ela necessita de alguém, ela está procurando um encaixe social. Guarda uma coisa no teu coração: a sua vida depende do seu modo de vê-la e não daquilo que os outros impõem ao seu respeito. É raro, mas talvez tenha alguém aqui dentro hoje que está bem consigo mesmo. Glória a Deus por isso. Aproveita e se dedica ao Senhor, ao chamado que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez o Senhor quer te mandar lá para uma missão na Síria, eu não sei. E aí Ele mesmo está colocando no teu coração um desejo só de servir ao Senhor, e você está sofrendo pressão dos amigos, pressão da família, pressão social. Você mesmo se pressiona, não é porque você precisa de alguém, é porque você não quer ficar de fora do contexto. São raros, mas eles existem. Ah, pastor, mas não é o meu caso. É um fogo, é uma chama que nasce no Oriente e vem consumindo todo o Ocidente. A palavra para você é: case-se, porque é melhor casar do que ficar ardendo de desejo, diz a palavra. Pessoas que não nasceram para ficar sozinhas, que precisam se relacionar, que gostam da coisa, é para casar, não é para passar o rodo, é para casar. O problema é que tem jovem que não entende isso. Dentro da igreja, eles acham que a gente não está vendo eles, mas a gente está só de olho. Cada culto senta num lugar diferente, sempre do lado de uma. E vamos ser honestos, tem elas também que fazem isso. É fogo, gente. O fogo em si não é um problema, é saúde, é hormônio. Foi Deus que te criou assim. O problema é você consumir esse fogo do jeito errado. E a Bíblia está dizendo assim: é desejo, você arde de desejo? Então case-se, porque quem casa não peca. Agora é importante
os jovens saberem algumas coisas sobre o casamento. O casamento, para o mundo, a gente casa, se der deu, se não der não deu. Para Deus, o casamento não é descartável. Então é muito importante a gente não ter pressa. Paulo vai ensinar que o casamento é importante que não haja conflito entre crentes e descrentes, porque não há comunhão. O principal elemento para você escolher alguém que seja de Deus para a sua vida, obviamente que engloba caráter, engloba um monte de coisas, mas o principal elemento, o primeiro, vamos colocar como o primeiro a ser avaliado é: essa pessoa ama a Deus mais do que ama a mim? Porque se ela não amar a Deus mais do que te ama, meu irmão, não serve. Quer casar com alguém que vai te fazer feliz? Casa com alguém que ama a Deus mais do que ama você, porque se ele amar a Deus mais do que ama você, o amor de Deus vai tornar essa pessoa um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Então esse é o primeiro critério, e entendermos que o casamento não é descartável. Foi Deus quem criou essa instituição, foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem instituiu. Hoje nós vivemos uma geração que na igreja é muito comum, as pessoas vêm de 2, de 3, de 4 casamentos, viveram. Talvez você diga: meu Deus, eu já joguei fora o meu casamento, eu pequei demais, eu errei demais, o que eu faço, o que vai ser de mim? Eu vou te dar a mesma palavra que Jesus Cristo deu para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Jesus disse assim para ela assim: eu não te condeno, agora vá e não peques mais. Não sei quantas vezes você errou, hoje o Senhor está dizendo para você: eu não te condeno, agora vai e não peques mais. Daqui para frente organiza, daqui para frente trata direito, daqui para frente. Se o teu casamento ainda está por um fio, não separa, mas procure a restauração. Se você já não tem mais como recuperar o tempo, para de perder tempo então. Daqui para frente vai e não peques mais. Hoje nós estamos vendo crises e mais crises. Estão se separando por causa de crises financeiras, estão se separando por causa de toalha molhada em cima da cama, estão se separando por várias coisas, quando na verdade Jesus Cristo falou assim, que ninguém que se separará, a não ser por imoralidade sexual, volta lá a porneia, a degradação moral do outro, a contaminação do outro, o trazer vergonha para o outro. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, quando o descrente também, aquela pessoa que não quer servir o Deus que você serve, decide ir embora, Paulo diz assim: ó, deixa que vai, foi tarde, porque maior é Deus na nossa vida, maior é o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos chamados, Paulo diz em 1 Coríntios 7, para vivermos em paz. E às vezes o casamento dentro de casa é uma guerra porque você quer servir a Deus e a pessoa não quer. O que Paulo ensina é o seguinte: não parta de você, mas se quiser ir, deixa ir. Você não está sob servidão. A imoralidade sexual é algo sério, gravíssimo. Muitos casais se consertam, a gente ora para isso, a gente busca isso, a gente vê esse tipo de coisa acontecer, mas entenda, quando isso acontece é milagre. Então, preserve puro o teu leito conjugal, preserve puro. Se você tem um casamento, preserve puro, não torne isto descartável. Nós estamos nos separando por incompatibilidade de gênios. Se você quer separar por incompatibilidade de gênios, separe primeiro de você. Porque na grande maioria das vezes o chato somos nós, é nós que temos muito problema para resolver, é nós que temos coisas em nós para resolver. Primeiro tem que mudar a nós, somos nós, meu irmão. Então, ao invés de ficarmos julgando o outro, por que a gente não começa nós mudando? Toda ação gera uma reação. Às vezes nós estamos dentro de casa, porque tu, e realmente a pessoa tem um monte de coisas que precisam mudar, mas talvez seja a reação das nossas ações. E a Bíblia está ensinando: primeiro olha para dentro.
Vocês estão com pressa, gente? Eu vou terminar hoje. Segundo ponto importante é que o casamento é oneroso. Custa caro. E custa muito caro. E às vezes a gente vê uma falta de sabedoria dos jovens. Quem aqui é jovem? Quem aqui ainda não casou? Quem aqui é jovem? Custa caro. Você vai descobrir que tem conta de luz para pagar, conta de água para pagar, aluguel ou financiamento da casa própria. Você vai descobrir que aquele batom que ela usa, que você tira no beijo, custa caro e vai sobrar para você agora, não é mais para o pai dela. Casamento é oneroso, ele custa caro. Aí qual é o conselho de Jesus? O conselho do mundo é o seguinte: se ajunta aí, onde come um, come dois. Existe, meu irmão, uma bênção especial, é algo poderoso. Deus, ele abençoa o casamento. As pessoas, quando decidem em Cristo, os dois tornarem-se uma só carne e andarem para a glorificação do nome do Senhor, servindo o propósito de Deus nas suas vidas, agora como, não mais como dois, mas como um, que é o que torna o casamento diante de Deus. Deus abençoa de uma forma extraordinária, os casais prosperam, porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele cria, e foi Deus quem criou o casamento. Porém, eu não sou muito bom de matemática, mas me ajuda aí quem é bom. 0 vezes 0 é quanto? Dá quanto? 0 vezes 0. O que diz a palavra do Senhor? Jovem, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, e depois constitua a família. Esse é o ensino de Cristo. Junta pelo menos um, aí ela junta um, aí você já consegue multiplicar alguma coisa. Porque o casamento, ele tem um custo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, ele vai dizer assim, que aqueles que casarem passarão por muitos sofrimentos. E a gente fica romantizando a ideia. Hoje não é romantizar, a ideia hoje é esclarecer. Muitos problemas que a gente passa hoje é porque a gente lá atrás não parou para pensar. Vamos ver o que dá, vamos ver o que dá, e a gente está cheio de dívidas, cheio de confusão. Eu quero dizer, em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar a pagar todas elas, vai pagar, mas vai pagar com um pouquinho de sofrimento, porque a sabedoria faltou. Entretanto, tem gente aqui que não entrou ainda nessa, então pode aprender com o erro dos outros. A Bíblia diz, primeiro termine o seu trabalho ao céu aberto, porque vai custar. Número 3, o casamento é extremamente prazeroso. Era hora dos casais dar um glória a Deus agora, ajudar quem está solteiro. Tem casais, você tem certeza, pastor, que vai falar isso mesmo? Sim, o casamento é extremamente prazeroso. É bom estar casado. Quando estamos casados em Deus, com Cristo no centro de todas as coisas, quando Ele é a terceira dobra do cordão, quando nós obedecemos ao Senhor, o casamento é prazeroso, e esse prazer está intimamente ligado ao sexo. Quem aqui não é tão puritano assim que consegue falar a palavra sexo? Fala aí, sexo. De novo, não ouvi. Tu vê que tem gente que fica, vai falar de... Interessante que daqui de cima eu já percebi algumas coisas assim. Daqui de cima, quando eu falei a palavra sexo, alguns namorados, noivos já começaram a ficar meio assim sem jeito, me acharam. E alguns casados estão assim, sexo. Eu me lembro vagamente desse. Porque é isso que o diabo está fazendo. Meu irmão,
fora do casamento entristece a Deus. Dentro do casamento, quem não faz irrita a Deus. Porque foi Deus quem criou. Isto é bíblico e é científico. Se você tem dificuldade de crer na Bíblia, a ciência diz que o sexo estreita os laços, aumenta a intimidade, proporciona paz e alegria. Casal que faz sexo é feliz. Quem é casado aqui? Levanta a mão assim. Olha para ela, olha para ela, olha para ela. Olha para ele, olha para ele, olha para ele. Olha, já pararam de olhar. Tem casal que não consegue olhar mais 30 segundos no olho. Olha para ela, olha para ele. Agora fala, hoje tem. Meu irmão, isso é de Deus. Deus, quando criou a mulher, Adão levantou do sono e disse: esta sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E a Bíblia diz que por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E homem e mulher viviam nus e não tinham vergonha. A gente faz muita conjectura e analogia, mas só alguém que não sabe interpretar texto, ou alguém que quer ser mais puro do que Deus, que não entende que a conotação do texto é extremamente sexual. Deus está falando de conjunção, Deus está falando de sexo, Deus está falando de relacionamento sexual que fortalece os vínculos, mas é para o casamento, mas é para o leito conjugal, e é para todas as idades. Está casado? Tem vontade? Dá uma coceirinha ainda? Sara engravidou com 90. Isabel engravidou na idade já idosa. Será que Deus não está querendo dizer nada para nós, não? Será que Deus não está querendo dizer que enquanto há vontade e desejo, tem que haver tentativas, nem que seja frustradas, mas tem que haver tentativas? Isso fortalece os vínculos. Isso é extremamente importante. Então, casais, casados, hoje tem. Solteiros, namorados, noivos, segura a tua onda, por favor. Deus quer outras coisas de você nesse tempo. Espera, porque tem um tempo e um propósito para todas as coisas que acontecem debaixo dos céus. Escuta o que eu estou te falando, vai valer a pena. Deus criou para isso. O casamento é tão importante que Deus relacionou o casamento à igreja e Cristo. A Bíblia chama a igreja de noiva e chama Cristo de noivo. E a Bíblia diz que a noiva que se encontrará com o noivo, ela é santa, pura, imaculada, adornada, preparada para o noivo, como alguém que tem olhos só para o noivo. E a nossa relação com Deus está extremamente ligada a isso. É obviamente, meu irmão, aqui é necessário discernimento para você não tornar carnal o que eu vou dizer agora. Obviamente que o nosso relacionamento com Cristo, a volta do Senhor Jesus, não tem sexo envolvido. Mas a conotação é a mesma, porque diz respeito a prazer, a alegria, a intimidade, a uma eternidade com o Senhor, onde nós seremos um com Ele. Deus tratou o relacionamento da igreja como um casamento com o Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. E para isso, meu irmão, é necessário que nós entendamos o que nós entendemos aqui hoje, o que nós falamos no que diz respeito aos relacionamentos amorosos, mas que refletem diretamente no nosso relacionamento com Deus. O relacionamento nosso com Deus também não é descartável. O nosso relacionamento com Cristo também não é descartável, tratado de qualquer jeito. Jesus veio para que nós tenhamos a vida e a vida eterna. Jesus está falando de eternidade. Então Ele está levantando uma igreja casada com Ele,
comprometida com Ele, relacionada com Ele, só com Ele. Ele é o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ou os nossos olhos são totalmente para Ele, ou está errado alguma coisa conosco. É quando nós olharmos totalmente para Ele, meu irmão, quando nós não tratarmos o Senhor como uma opção, mas como primeiro, como único, como alfa, como o Senhor das nossas vidas, não como algo descartável. O nosso relacionamento com Deus não como algo que simplesmente a gente se relaciona por aquilo que Ele dá, um dia sim, outro não, mas no nosso coração um desejo de eternidade. Essa fidelidade, nos últimos dias será derramado o Espírito sobre esse povo, e esse povo vai surgir, vai se levantar na terra com poder e grande autoridade, porque esse povo pertence ao noivo. Nós somos o povo da eternidade, não daquilo que é transitório. Nós somos o povo daquilo que é eterno e não daquilo que é passageiro. O Senhor quer levantar uma igreja que tenha conhecimento e entendimento de que o que o Senhor nos fornece é para a eternidade. O casamento com Cristo é oneroso. Por isso que Jesus disse assim: aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Qual é a conta? Se Jesus já pagou a conta, por que Jesus manda a gente pegar a cruz? Porque quando a gente está carregando a nossa cruz, a gente olhando para ela, a gente percebe que o que é crucificado na cruz é o corpo do pecado. O que foi crucificado, Paulo fala em Romanos 6, foi o corpo do pecado. Cada vez que você olha para a cruz, você se lembra que o corpo do pecado, que é o corpo das coisas erradas, que aquilo que outrora você vivia, Paulo diz aos coríntios: outrora vocês eram, mas agora não são mais, porque a graça do Senhor tocou vocês, o amor do Senhor tocou vocês. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que na cruz o nosso pecado foi crucificado, os nossos erros foram crucificados, e agora nós temos uma vida de santidade, de legitimidade, de fidelidade, de relacionamento com Deus. Cada vez que a gente olha para a cruz, a gente se lembra disso. Jesus levou sobre si. Então qual é o ônus? O ônus é o negar-se a si mesmo, é o negar esse desejo mau que volta e meia bate na nossa mente. Mas eu quero dizer para você, com toda a fé que eu tenho no meu coração, vale muito a pena você negar aquilo que precisa ficar na cruz, para viver aquilo que o Senhor tem na ressurreição. E é prazeroso. O que Jesus nos oferece é prazeroso. Apocalipse vai dizer que quando Ele vier em poder e glória, nós habitaremos com Ele, o tabernáculo dele estará entre nós, nós seremos o seu povo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele tirará de nós toda dor. Tudo aquilo que hoje nos consome, tudo aquilo que hoje nos entristece, tudo aquilo que hoje nos provoca tantas coisas ruins, a antiga ordem vai passar e tudo vai se fazer novo. Então, meu irmão e minha irmã, você quer vencer os desafios, a incredulidade, essa negação de si mesmo? Não é você fazer um esforço doido, porque você precisa vencer e não consegue, é só se lembrar das promessas. A Bíblia diz que quando nós somos tentados, o Espírito Santo nos dá uma porta de escape. Sabe qual é essa porta? A promessa. Quando você se lembra por que o Senhor te salvou, quando você se lembra do que Deus já fez na tua vida até aqui, quando você começa a se lembrar das coisas que o Senhor prometeu e que estão em andamento, quando você começa a olhar para a bondade, para a misericórdia, para o amor do Senhor, o que a Bíblia diz? Que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que muda a nossa mentalidade. É quando nós nos lembramos do quão bom Deus é. Meu irmão, tem dias que eu estou, é carne pura. Tem dias que a vontade é jogar tudo para o alto, tem dia que a vontade é esquecer, tem dia que a vontade é retroceder. Eu não sou diferente de você. A única coisa que eu aprendi é que nesses dias eu faço o possível para me lembrar da promessa. E me lembrando da promessa, eu percebo que eu já tenho o sim do Senhor. Porque quando a gente se lembra da promessa, a gente sai
nuvem nebulosa, e a gente começa a perceber que o Senhor até aqui tem nos ajudado, que o Senhor tem sido fiel conosco, apesar da nossa infidelidade, porque nós somos infiéis com o Senhor, e nós sempre seremos. A verdade é que nós nunca conseguiremos chegar no padrão. É por isso que Cristo morreu, porque se eu e você conseguíssemos chegar no padrão de Deus, Cristo não precisaria morrer. O que nos leva diante de Deus, o que nos dá acesso ao Pai, não é nós, mas é o sangue de Cristo em nós. Mas não é porque nós somos salvos pelo sangue de Cristo que a Bíblia diz que nós vamos tratar a graça como qualquer coisa. Então a nossa responsabilidade é se lembrar: Senhor, obrigado, porque até aqui Tu tens ajudado. Lembrar da promessa que o Senhor tem. O Senhor quer propor, meu irmão, um relacionamento eterno, uma aliança, um casamento contigo, cujo símbolo da aliança não é algo perecível, mas é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos redime. Pois vocês foram redimidos da antiga forma vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, não por meio de coisas perecíveis como ouro ou prata, mas por meio do precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, entregue em favor de vocês, conhecido desde a criação do mundo e hoje entregue a nós. O Senhor quer propor com você, para você, meu irmão, algo eterno, algo poderoso, algo extraordinário. Que as nossas relações na terra glorifiquem ao nome do Senhor, porque vai valer a pena. Tudo aquilo que eu e você estamos fazendo em obediência ao Senhor, nós seremos recompensados. Jesus falou: a minha recompensa está comigo e eu darei. Ele dará, Ele dará, Ele entregará. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos levantar e vamos orar. Eu quero chamar a igreja para uma oração de aliança com o Senhor. Uma oração de aliança, tal como a gente assume tantos compromissos. Talvez você seja casado, você assumiu um compromisso com a sua esposa, com seu cônjuge, né? Com seu esposo. E esse compromisso é de estar junto na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, tendo tudo ou passando necessidade. E é o compromisso que a gente assume de, a partir de agora, vamos andar juntos. Dois juntos são mais fortes do que um. E hoje a proposta do Senhor para você é: assuma esse compromisso comigo. Talvez você é solteiro, você é viúvo, você está sozinho, não tem um relacionamento amoroso, mas deseja ter um relacionamento amoroso, deseja formar uma família, constituir uma casa abençoada. Saiba que o Senhor tem compromisso com isso, mas saiba também que em primeiro lugar é o Senhor. O nosso primeiro casamento, a nossa primeira aliança é com Deus, e as demais coisas todas vão sendo acrescentadas. Talvez você esteja na igreja exatamente por isso. Quando eu recebi do Senhor a palavra de falar sobre relacionamentos, começando por treinadores, por coaches, é uma realidade hoje. Hoje muita gente na vida e na igreja está seguindo o caminho, ou está procurando outros tipos de treinos, de coachings, porque a sua necessidade é de relacionamentos amorosos frustrados, decepcionados. Já fracassou em relacionamento, já fracassou tanto, o seu coração é ferido. Hoje tem dificuldade de entender o que é amor de Deus, porque quando pensa em amor, pensa em traição, pensa em desonra, pensa em tantas coisas que sofreu. E até mesmo dentro da igreja o seu coração está priorizando essas coisas. Existe uma ansiedade, uma angústia por relacionamentos. E o Senhor está dizendo para você: se relaciona primeiro, intimamente, profundamente comigo, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aquieta o teu coração, guarda o teu coração. Talvez nós estejamos aqui hoje nessa noite como homens e mulheres casados, e o Senhor quer que o nosso casamento reflita o nosso relacionamento com Deus. Paulo vai dizer assim: mulher,
trate o seu marido com todo respeito. E vai dizer assim: homem, trate a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Pedro vai dizer assim, não tratem as suas esposas com amargura, mas tratem elas como parte mais frágil, e tratem elas de uma forma que elas se sintam honradas, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Nós somos sacerdotes dentro de casa, e tem oração nossa que não passa do teto, e a razão é porque a mulher está chateada conosco, porque nós estamos tratando as nossas esposas com desprezo. Enquanto nós estamos orando ao Senhor, elas estão lá clamando: Senhor, cadê aquele marido segundo o teu coração? Cadê aquele homem que me trata como Jesus tratou a igreja, ao ponto de se entregar por ela? Às vezes o marido chega dentro de casa, e a sua casa, que deveria ser um refúgio, é um campo de batalha. A Bíblia diz, meu irmão, que uma casa que tem uma mulher amargurada e briguenta é pior do que viver num deserto. Às vezes o cara faz hora extra, trabalha igual um doido, não quer vir para casa, passa no bar, fica com os amigos e não sei o que, e a mulher: quando é que esse miserável vai chegar? Quando é que esse miserável vai chegar? Esse miserável não chega, deve estar me traindo, deve estar me enganando. Na verdade ele deve estar querendo fugir de você e não quer entrar em casa, porque quando chega em casa é um ambiente tenebroso de guerra. Que haja paz dentro dos lares em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é o Senhor da nossa casa, é o Senhor das nossas famílias, é o Senhor da nossa história. Que dentro de casa se levantem maridos que tratem esposas como Cristo, e mulheres que tratam o esposo como igreja, com honra, com fidelidade. Essa é a conta, é assim que o Senhor disse. Que o Senhor levante famílias fortes, porque uma família forte é uma igreja forte, é uma cidade forte, é uma nação forte. Tudo começa pela célula matre da sociedade, tudo começa pelos relacionamentos amorosos que vão formando famílias e nações fortes. E o que o Senhor está nos dando hoje aqui, meu irmão, é uma oportunidade de zerar a conta e começar do zero. O Senhor está nos dando uma oportunidade hoje de dizer assim: vai e não peques mais. Como ele disse para aquela mulher: eu não te condeno. Ninguém aqui é condenado por nada, mas o Senhor diz: agora vai, pega tudo isso que você aprendeu e aplica na vida que você tem hoje, e você vai viver uma grande história de amor nessa terra, e a sua história vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente orar se o Senhor falou com você.